Você já percebeu que existe uma parte de você que pensa e outra parte de você que assiste ao pensamento? Se isso for verdade, então tem uma pergunta que muda tudo. Quem é você, de fato? O pensamento ou quem percebe o pensamento? A maioria das pessoas vive como se fosse um único eu, um bloco só, uma voz só. Só que por dentro, a experiência é dupla. Existe o eu que direciona, escolhe, decide. E existe o mim, que reage, associa, fabrica histórias, repete padrões. Quando você não diferencia essas duas camadas, a sua mente vira um piloto automático com o microfone aberto. E aqui está a virada. O mim é um gerador. Ele gera pensamentos, lembranças, previsões, medos, desejos, cenas imaginárias. Ele é útil, porque cria possibilidades. Mas ele é perigoso quando você confunde geração com verdade. Nem tudo que aparece na sua mente merece o status de realidade. Se você já teve um dia bom que foi destruído por uma frase interna do tipo "vai dar errado", você sabe do que eu estou falando. A frase aparece, o corpo acredita, o humor muda, a postura muda, e de repente, você está vivendo uma profecia que nem foi escolhida. O pensamento não te domina pela força, ele te domina pela identificação. Antes de continuar, se esse tipo de conteúdo te ajuda a sair do automático e entrar no estado de presença, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso não é só apoio ao Criador. É você sinalizando para o seu próprio cérebro que esse assunto importa. E quanto mais você reforça, mais você volta. Atenção repetida vira identidade. Agora, vamos deixar isso bem concreto. O eu é a função de direção. É a parte que pode dizer: ok, isso apareceu, mas eu não vou seguir. O mim é a função de geração. Ele produz material mental com base no passado, no ambiente, nos gatilhos, no seu nível de energia, na sua fome, no seu sono, no seu estresse. Se você dorme mal, o mim vira um roteirista de tragédia. Se você está regulado, ele vira um roteirista de soluções. A ciência chama parte disso de metacognição, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. E sabe o que é assustador? Pessoas com baixa metacognição não sofrem porque têm pensamentos ruins. Elas sofrem porque acreditam em tudo, na hora, sem filtro, sem distância, sem observador. Dor é inevitável. Sofrimento é fusão com a narrativa. Pensa num alarme de carro. O alarme toca, mas isso não significa que o carro está sendo roubado. Significa que o sistema detectou algo parecido com ameaça. O mim é esse alarme. Ele dispara por semelhança. Uma expressão de alguém, um silêncio, um e-mail curto, uma lembrança antiga, um cheiro, uma comparação no Instagram. Ele não quer te destruir, ele quer te proteger. Só que ele protege exagerando. E aqui entra a prática que muda o jogo. Quando um pensamento surgir forte, ao invés de discutir com ele, você faz uma pergunta simples: quem está pensando isso em mim? Repara na diferença. Você não está perguntando: por que eu penso isso? Porque isso te puxa para dentro do labirinto. Você está perguntando: quem está pensando isso em mim? Porque isso te puxa para fora, para o lugar do observador. Nesse momento, você cria espaço. E espaço é poder. Entre o estímulo e a reação, existe uma fresta. E essa fresta é o seu eu. Não o eu inflado, orgulhoso, controlador, mas o eu silencioso, o que escolhe o próximo foco. Liberdade não é controlar o mundo, é escolher o que você alimenta dentro de você. Talvez você esteja pensando: ok, mas isso não resolve meus problemas. Resolve mais do que parece, porque grande parte dos problemas é amplificada por uma mente em modo de ameaça. Quando o mim assume o volante, ele interpreta tudo como prova. Viu? Você não é bom. Viu? Ninguém liga. Viu? Você sempre falha. E aí você começa a agir pequeno, se escondendo, se sabotando, e cria evidência de novo. Esse ciclo é uma máquina de confirmação. O cérebro, inclusive, tem mecanismos de seleção de atenção. Você não percebe o mundo inteiro.
Você percebe o que está treinado para notar. Quando o seu mim está ansioso, ele treina seu foco para ameaça. Quando está carente, treina para rejeição. Quando está inseguro, treina para comparação. O mundo não muda tanto assim. O que muda é o recorte. Você não vive a vida. Você vive a interpretação que a sua atenção constrói. E não, isso não é pensamento positivo, bobo. É precisão. Presença. Você pode reconhecer um pensamento negativo sem virar esse pensamento. Você pode reconhecer um medo sem fazer dele um destino. Você pode reconhecer uma memória sem transformar em identidade. O observador maduro não briga com a mente. Ele educa a mente. Então deixa eu te dar um exemplo cotidiano. Você acorda e pensa: não tenho energia para hoje. Se você se identifica, o corpo segue. Você se arrasta, procrastina, se culpa, se estressa, dorme pior e no dia seguinte repete. Mas se você separa, ok, isso é o mim gerando uma leitura baseada no cansaço. Eu entendo. Agora qual é o menor movimento inteligente que eu consigo fazer? Aí você volta pro eu. Direção. Um passo. Um copo de água, um banho, um e-mail, 10 minutos. Não é sobre motivação. É sobre direção mínima sustentável. E aqui tem um detalhe profundo. O mim gosta de grandes promessas e grandes condenações. Nunca vai dar certo. Hoje eu vou mudar tudo. Ele opera em extremos. O eu opera em continuidade. O eu não precisa de drama. Ele precisa de compromisso com o próximo foco. E isso serve tanto para a ansiedade quanto para a manifestação consciente. O que você sustenta com atenção, você fortalece como caminho neural e como hábito emocional. Agora, vamos entrar na parte mais delicada: emoções. Porque o mim não gera só pensamentos, ele gera estados. E estado é como uma lente. Se você está em estado de ameaça, qualquer detalhe vira perigo. Se você está em estado de clareza, o mesmo detalhe vira informação. A prática do quem está pensando isso em mim é, na verdade, uma prática de regulação. Você está dizendo ao seu sistema nervoso que existe uma instância acima da reação. E não precisa virar um monge. Você só precisa de microintervenções. Toda vez que surgir uma narrativa automática, você faz 3 movimentos internos, em sequência: notar, nomear e escolher. Notar. Apareceu o pensamento. Nomear. Isso é o mim gerando uma previsão. Escolher. Eu volto para o foco. Simples, mas não fácil. Porque o vício não é o pensamento. O vício é seguir o pensamento. Talvez você pergunte: mas como eu escolho o foco se a mente está gritando? Você não escolhe um foco perfeito. Você escolhe um foco possível. O eu não compete com o mim na força. Ele vence na constância. Voltar 1000 vezes é o treino. É como musculação. Ninguém fica forte levantando uma vez. A presença não é um talento. É uma repetição consciente. E tem um ponto que quase ninguém fala. O mim também gera desejos que não são seus. Desejos emprestados. Vontades de provar algo, de aparecer, de ser aceito, de não ficar para trás. E quando você vive tentando satisfazer desejos emprestados, você vive cansado. O eu pergunta: isso é alinhado com o que eu quero construir? Ou é só uma reação ao olhar dos outros? Essa pergunta é maturidade. E aqui entra a frase que eu quero que você guarde como corte, como lembrete, como âncora. Você não é o pensamento. Você é quem decide se segue. Repete isso quando vier a avalanche. Porque a avalanche não precisa parar para você ser livre. Você só precisa sair da rota dela. Vamos tornar aplicável em 60 segundos. Hoje, em algum momento, você vai perceber um pensamento repetitivo. Pode ser autocrítica, pode ser ansiedade, pode ser comparação. Quando perceber, não tenta vencer. Só cria distância. Quem está pensando isso em mim? Respira uma vez, sem performance. E escolhe-se um foco pequeno. O que eu faço agora, nos próximos 2 minutos, que respeita a minha vida? Isso é direção. Isso é o eu no comando, sem violência.
Se você fizer isso por 7 dias, você começa a notar algo quase assustador. A mente continua gerando coisas, mas você já não entra em tudo. E aí, sobra energia, sobra tempo, sobra paz. E essa paz não vem porque você controlou o mundo. Vem porque você recuperou o volante do foco. Quando você muda o seu ponto de observação, você muda o seu destino sem precisar forçar nada. E para fechar, eu quero te dizer uma verdade que é simples, mas difícil de aceitar. A sua vida externa vai continuar tendo desafios, atrasos, pessoas complicadas, dias ruins. O objetivo não é criar uma bolha. O objetivo é criar um centro. Um lugar interno onde você não é arrastado por qualquer conteúdo que a mente produz. Esse centro é o estado de presença. Então faz assim. Se esse vídeo te ajudou a enxergar essa divisão interna, direção e geração, observador e roteirista, comenta aqui embaixo a frase "Eu volto pro foco". Eu leio para entender que tipo de vídeo aprofundar depois. E se inscreve no canal, porque o que a gente está construindo aqui é um treino contínuo. Menos automático, mais consciência, mais escolha. No fim, a realidade que você vive é a realidade que você sustenta.